Ah, Você acha que tá cortando isso? Um pouquinho, nossa. Tá cortando o topo da sua cabeça. tá cortando o topo da minha cabeça, mas isso é bom, não? E agora? Tá bom. Tá bom? Ah, tá, valeu. Eu não vou cortar o vídeo não, fica assim. Bom, nas aulas passadas a gente viu como que a gente faz continha com limite, tipo soma de limite, produto de limite, tal e tal e tal. Hoje a gente vai ver monotonicidade. Monotonicidade dos limites, que essencialmente... Opa, oi. Como que os limites se comportam. Pode? Só passe, não tem problema. Que é a ideia de entender como que os limites se comportam com o menor ou igual. Aí, essencialmente, o que a gente vai ver é que se acontecem coisas assim, ó, por exemplo, xn menor ou igual que yn para todo n, e os limites existem, o que a gente gostaria que acontecesse? Que isso aqui acontecesse também. Essencialmente, a gente vai ver esse tipo de coisa e como usa isso para tirar resultados úteis, tá? Agora, a parte mais curiosa é que eu vou provar esses teoremas para vocês usando uma coisa que vocês já viram. Eu vou enunciar como lema. Vai bater um quentinho no coração de vocês. Ah, eu já vi isso. Que é essa coisa aqui, ó. Sejam alfa e beta. Aqui eu vou colocar na reta estendida, mas vocês vão ver que não faz diferença nenhuma. Tais que alfa é menor que beta. Se I e J estão contidos na reta estendida, são intervalos. Parece um exercício da prova isso. Intervalos tais que abertos disjuntos. São intervalos... Aqui não precisa ser aberto, não. São intervalos disjuntos tais que alfa pertence a I e beta pertence a J. Então, se X pertence a I e Y pertence a J, então X menor que Y. Lembram desse exercício? Que é essencialmente esse desenho aqui, né? Aqui eu estou com a reta estendida, pego dois pontos e eu digo para vocês que eu estou com dois intervalinhos disjuntos que contém esses pontos. Então, se eu pegar qualquer outro ponto no intervalo, nesse intervalo e nesse intervalo, o que está nesse intervalo tem que ser menor que esse. Alfa, beta. Não parece, mas é essencialmente isso que a gente vai usar para provar todas as coisas na aula de hoje. Tá? Eu prefiro essa prova, esse jeito de provar as coisas, porque ele é mais geométrico, ajuda a ver o que está acontecendo. Se vocês forem olhar no Elon, o mesmo truque, ele vai usar uns épsilons lá, que às vezes pode ficar um pouco mais confuso de enxergar. Mas eu vou provar esse lema. Eu acredito que vocês já viram como faz depois vocês entregaram a prova, que eu não fiz na aula, mas naquele gabarito que eu passei para vocês estava feito lá. Mas tem alguma coisa incomodando a Ana que ela tá olhando assim? O que foi? Tem alguma coisa? Aham. Aí você vai ter dois conjuntos, Q e J, dentro desse intervalo novamente, que é mais infinito, que é essa reta polêmica. Isso. E aí esse alfa dentro de I e o beta dentro de
J. Mas o Y e o X estão no mesmo grau. X pertence a I, Y pertence a J. Ah, tá. Esse é o problema. Aqui é o I, aqui é o J, aqui é o X, exato. Então, é isso que eu tava entendendo, que eu já vi os dois casos. Ah, aí é um problema da minha grafia merda, mas melhorou? Não é fotografia, não é eu visão dele. Senta mais na frente. Não? Gente, a gente tá cheirando a cara? Eu acho que eu tô sentindo Depende do gato, não sei. não, cheiro de gato, eu tô sentindo cheiro de canela. Quem é que tá tentando levar o dedo? Os gatos. Não, Vocês sabem, os gatos que tem no Sandra, essas coisas, é tudo aluno que não se formou. eu acho que isso Tá, mas. Ó, vamos lá. Esse aqui é mais simples do que parece. A gente quer mostrar que x é menor que y. Então, a gente supõe y menor ou igual que x. E aí a gente avalia os casos, né? Se você tem y menor ou igual que x, a gente vai e olha para a relação, por exemplo, coisas que a gente não sabe. A gente olha para a relação entre x e alfa, por exemplo. Há dois casos. A gente pode ter x menor do que alfa e a gente pode ter alfa menor ou igual que x. Porque a princípio eu não sei, o x podia estar para cá, podia estar para cá. Não sei o que acontece. Se o x for menor que alfa, o que a gente tem é como alfa é menor que beta por hipótese. Olha que engraçado que fica. A gente vai ter x menor que alfa, a gente está supondo y menor ou igual que x, então y menor ou igual que x, x menor que alfa e alfa é menor que beta. Só que aí veja, y está em j. Por hipótese. Isso foi uma coisa que eu tirei 2 décimos de todo mundo na prova, porque quando vocês forem tentar provar por absurdo, no meio da prova vocês esqueceram que vocês estavam supondo isso e tornaram a prova muito mais complicada. Ah, então isso aqui é absurdo, logo alfa... Não, mas isso aqui era hipótese. Não tem por que esquecer isso. Então, alfa é menor que beta por hipótese. Então aqui a gente tem y em j, beta em j. Só que eu estou com x, então, entre duas coisas que estão em j. A conclusão disso é que o x, pertence a j. Mas é absurdo porque o x pertencia a i e o i era adjunto do j. Absurdo. Então esse caso não pode acontecer, sobra esse. Alfa menor ou igual que x. Só que se alfa é menor ou igual que x, eu tenho y menor ou igual que x. A gente está supondo x. Eu não sei nada do x, eu sei o alfa é menor que o beta. Calma aí. Alfa menor que o beta. E o x, alfa menor ou igual que o x. Lembra um pouco. Que eu tô fazendo? Segunda-feira, o que eu fiz errado?
Acontece. O Renan do passado já fez aqui, quer ver? Y menor ou igual que X, X... Tá, ou esse caso não pode acontecer, sobra esse. Isso menor ou igual alfa menor que beta. É que eu tinha que dar um jeito de chegar a uma contradição com o beta pertencer ao negócio. Deixa eu colar. O Renan do passado já fez isso por um motivo, né? Exercício 0,100. Ok. Suponha X maior ou igual que coisa. Sobra esse outro. Tá, tudo bem. Isso aqui não ia me ajudar em nada. Minha falha foi comparar. A gente podia fazer vários tipos de comparação para ver. Minha falha foi comparar esses dois que estão no mesmo lugar. Vamos comparar o alfa com o y. Isso aqui tá certo, mas é que são cada dois elementos você tem dois casos. Então você pode ter y menor que alfa ou alfa menor ou igual que y. Agora aqui a gente tem y menor que alfa e alfa menor do que beta. Isso aqui por hipótese. Como esses dois estão no J, a conclusão que você teria é que o alfa pertence a J, absurdo. Mesmo raciocínio, tudo bem? Porque a gente estaria com esse cara entre dois sujeitos de um intervalo. E aí o cara que está no meio tem que estar no intervalo também. Só que por hipótese a gente está supondo que o alfa está no outro intervalo, que é disjunto. Tudo bem? Show? Tá, agora nesse caso, se a gente está com alfa menor ou igual que y, então a gente fica com alfa menor ou igual que y menor ou igual que x, só que esse está em i, esse está em i, e a conclusão é que o y vai ter que estar em i também. Só que o y estava em j. A possibilidade de isso menor que alfa não pode ser. Mas é por isso que é uma demonstração para absurdo. A gente supõe que, eu nunca vou conseguir desenhar, porque eu só consigo desenhar as coisas que existem. Então, se eu tento desenhar, você vai ver que, eu não consigo desenhar. Dá justamente essa impressão que você falou. Mas isso aqui verifica por que o desenho não existe. Você chegaria numa treta. Essencialmente, isso é um absurdo. Tá? Então, isso aqui é absurdo. De novo. Pois o y pertence a j, por hipótese. Então, a conclusão é que o desenho sugere, se eu tenho um ponto menor do que outro, e eu pego intervalos disjuntos em torno desses pontos, quaisquer coisas que eu pegar num intervalo vai ser menor que no outro intervalo. E aí, com isso, a gente tira de graça, quase de graça, esse teoreminha aqui. São dois. Cadê? Então, só para reforçar, essa discussão está na página 111. Então, a gente tem essas duas consequências aqui. Teorema. Sejam isso aqui e isso aqui. XD e YD. Redes reais.
tais que xd converge para x, yd converge para y, com x e y pertencentes à reta estendida. Então, esse resultado vale na reta estendida que eu vou fazer para vocês. Então, se vou fazer logo esse caso aqui. Se existe um D pertencente a Dzão, tal que xd é menor ou igual que yd, para todo D melhor que o Dzão, então x é menor ou igual que y. E segundo, se x é menor que y, então existe um Dzão pertencente a D tal que xdzinho é menor que xdzão para todo Dzinho melhor que o Dzão. Então, em palavras, o que a gente está dizendo aqui são duas coisas. Pega dois limites que existem. Pode ser limite de sequência, pode ser limite de função, não interessa. Se você sabe que na coisa que você está calculando o limite, por exemplo, uma sequência, você sabe que a partir de, 5.000, do índice 5.000, o xn vai ser sempre menor ou igual que o yn. A partir desse cara eu sei disso. E eu sei que as duas convergem. Se eu souber disso, então eu posso concluir que o limite da primeira é menor ou igual que o limite da segunda. Isso é a primeira coisa. A outra coisa que eu sei tenho dois limites e eu sei que um limite é menor que o outro. Pode ser que, por exemplo, vou tentar fazer um desenho aqui. Aqui está o x, aqui está o y. Pode ser que o primeiro termo, eu vou fazer aqui vou fazer assim. Pode ser que o primeiro termo da sequência que está convergindo para o y veio aqui, o segundo veio aqui, o terceiro veio aqui, e aí ela foi fazendo isso. Enquanto que o cara que converge para o x começou aqui, veio para cá, veio para cá, veio para cá, veio para cá, e depois ele foi vindo. Aí você fala, bom, x é menor que y. Você gostaria que fosse verdade que xn fosse menor que yn para todo n. Você gostaria disso, mas é falso. Porque, veja, o primeiro x aqui está depois do y. Só que o que você sabe é que a partir de um certo momento, por mais que os primeiros estavam por cima, vai ter um momento em que os azuizinhos vão vir para cá. E os outros, os pretinhos, vão ir para lá. Então, a partir desse momento, vai valer o que você queria. Então, o item 2 está dizendo exatamente isso. Se o x, que é o limite da primeira, é menor que o y, que é o limite da segunda, então existe um momento a partir do qual todo mundo concorda que era para ser y. Ficou parecendo um G. Pronto. Então vai existir um momento a partir do qual isso acontece. E aí você pode pensar com sequência, pode pensar com função, mas vai acontecer isso. E a prova a gente consegue fazer com um desenho, uma vez que a gente tem esse lema. Não, aí seria graficamente provar com desenho. Te peguei. Mas, não, o desenho ele vai indicar pra gente o que a gente gostaria de fazer. Primeiro, item 1. Vou fazer o desenho e depois eu escrevo. A gente quer mostrar que o x é menor ou igual que o y, certo? Suponha o contrário. Supõe y menor que x. Então, suponha
y menor do que x. Então, y eu vou desenhar aqui, x eu vou desenhar aqui. Veja que como a gente está fazendo uma reta estendida, se você quiser colocar o x no fim da reta, e dizer que é mais infinito, o desenho vai continuar a mesma coisa. Mas, como vocês decidem, assim. Concorda que se a gente está supondo y menor que x, eu posso fazer esse desenho? Tudo bem? Agora, se o y é menor que x, vocês também concordam que, neste caso, existem i e j contidos na reta estendida, intervalos abertos. Tais que o y pertence ao izão e o x pertence ao j? Vocês concordam que eu consigo fazer um negócio assim? Depende do caso. Você pode pegar, se ambos forem números reais, você pega a distância entre eles, divide por 2, consegue um intervalinho pequenininho. Existem esses intervalos. Acho que é ok. Tudo bem? Tá, mas veja. Por hipótese, essa rede aqui converge para o x. Então, a gente sabe que eu vou fazer os pontinhos aqui. Vai ter os pontinhos vão indo, a partir de um certo momento, a partir de um D1, todo mundo vai cair aqui porque o YD converge para o Y. Tudo bem? O XD converge para o X. Então, existe um momento tal que os pontos estão andando lá soltos e chega um momento D2, a partir do qual está todo mundo caindo aqui dentro. Até aqui tudo bem? Hã? Tá. Só que aí a gente tem, por hipótese, que também teria que existir um momento a partir do qual todo carinha do x é menor ou igual que todo carinha do y. Aí agora ferrou com o lema, né? Porque, vamos lá. Uma coisa. Aquela rede. Aquela sequência. Você falou que não é verdade. Porque o x tem coisas que está maior do que o y. Não foi isso que você falou? Tá, eu falei que isso aqui acontece, mas é porque eu quis dizer que não é para todo. Para todo não é verdade. Eu falei que é o que a gente gostaria, o que a gente consegue garantir é que a partir de um momento vale. Entendeu? Aí existe, cara, Isso. Isso. A partir de um momento tudo funciona. Então, vamos lá. Vamos escrever essas coisas e ver por que dá pau. Então, existe um D1 pertencente ao conjunto dirigido, tal que se você pega Dzinho melhor ou igual que D1, então YD pertence a I. Aqui. Existe também um D2, existe um outro momento, tal que se você pega qualquer coisa melhor que esse D2, então o XD pertence a J, que é o intervalinho em torno do X. Agora, por hipótese, você estava dizendo que existia esse D, isso está na hipótese, tal que se D for melhor ou igual que Dzinho for menor ou igual que esse D, então isso aqui acontece. Menor ou igual. Só que agora, isso aqui tudo ferrou. Porque, lembra que o conjunto é dirigido, você sempre consegue escolher um melhor do que outros dois? Então, por indução, você consegue escolher um melhor do que qualquer três que você pega. Pega alguém melhor que esses dois, depois pega alguém melhor que esse, que era melhor que os dois, e esse. Então,
Então, existe um, sei lá, um delta é ruim que vocês vão achar que é número real. Existe um D' que ele é melhor que o D0, ele é melhor que o D1, ele é melhor que o D2 e ele é melhor que o D. Então, para esse D', tudo isso aqui acontece. Então, para esse D' você vai ter acontecendo YD' pertencendo a I, você vai ter o X do D' pertencendo ao J, e você vai ter o X do D' menor ou igual que o Y do D', isso aqui. Porque essas três coisas acontecem. Por que fudeu? Fudeu. Aqui fudeu, deu uma merda gigante aqui, que é o lema. O lema me dizia que se eu tenho um ponto menor que outro e intervalos disjuntos em torno desses pontos, todo mundo que eu pego no intervalo do cara menor tem que ser menor que o cara que eu pego no intervalo do cara maior. Onde os YDs estão? YD' está aqui. Onde o XD' está? XD' está aqui. Pelo lema, isso aqui tinha que acontecer ao contrário. O lema obrigaria que fosse ao contrário. Eu supus que o Y era menor que J e consegui justamente encontrar um momento a partir do qual ocorre o oposto disso. Esse é o problema. Então, isso aqui, se o X não for menor ou igual que o Y, isso aqui não pode acontecer. Não pode existir um cara a partir do qual todo mundo está menor ou igual que ele. Porém, então, vou colocar aqui porém, pelo lema... Oi? Perdão. Não teria que ser do cara bem, não? Porque o J está em torno do X. Então, existe um momento a partir do qual está todo mundo aqui. O I está em torno do YD. Então, existe um momento a partir do qual está todo mundo aqui. Qual era o problema? O problema é que a gente estava supondo que a partir de um momento essa desigualdade aqui aconteceria. Então, a partir de um momento, todo mundo daqui tinha que estar maior que todo mundo daqui. Só que o desenho está dizendo exatamente o contrário. E o que permitiu desenhar o contrário foi supor isso. Eu supus isso e consegui desenhar uma coisa que é contrária ao que a gente queria. Em português, claro, fodeu. Em matemática, absurdo. Então, a conclusão é que x tem que ser menor ou igual que y. Então, porém, pelo lema, deveria valer YD menor que XD. Justamente porque o desenho está falando, os Y estão antes dos X's. Tinha que valer isso, só que a gente estava falando isso, ferrou. Tudo bem? Bonitinha, né? É agradável de olhar. Assim. O item 2 agora, eu acho que vocês vão perceber que no fundo é o que a gente acabou de fazer. O item 2 é análogo. É justamente o que a gente acabou de fazer. A gente começa supondo x menor que y, x menor que y. Isso permite para a gente desenhar uma coisinha assim, sei lá, intervalo A, intervalo B. Daí, como a gente sabe que o XD converge para X, YD converge para Y, você sabe que existe um D0 tal que D melhor que D0 obriga XD pertencer a A. Você sabe que existe um D1 tal que isso aqui obriga YD pertencer a B. E aí, se você pegar
A gente quer que exista um cara a partir do qual toma esse cara melhor que esses dois. Se esse cara for melhor que esses dois, a partir desse índice, para Dzinho melhor que Dzão, isso tem que acontecer? E isso acontece também. E o lema, eu estou pegando um cara no intervalo em torno de um ponto menor que... E aqui um outro intervalo em torno de um ponto, e esse é maior que esse. O lema me diz que todo mundo aqui tem que ser menor que todo mundo aqui. Então, XD menor que YD, que é o que a gente queria. Foi. Monotonicidade. Tá, agora, se você pega corolário, se você faz y igual a 0, você ganha um negócio que chama teorema do conservação de sinal. Isso. Que calor, conservação. Pois é, que absurdo. Como é que o quê? Ah, mas isso é só força de linguagem. Você aprendeu essa palavra quando? Tô brincando. Tá, ó. Não, ele acha tudo. Não me pergunte como fazer essa. Não tem problema. Outra vez, a gente vai fazer uma você já tem que organizar alguma coisa? Quê? Lá ele? Sei lá o que é isso. Já viveram na cabeça. Não, tipo, falaram que sabe o caminho. Eles mudaram o caminho da cabeça. O professor foi dando riacho. A gente saiu tudo sujo de lama. Eu sei lá o que é isso, gente. Minha filha vai jogar o cabeça. Sabe, a terceira é aquele azeite aqui lá. Ele é assim meio forte. Sério, vocês são Ó, essa aqui é a... Vocês conhecem isso como regra de conservação de sinal. Quer ver, ó? Aqui está dizendo assim, existe uma rede, se uma rede converge para um L e esse L é maior que 0, existe um momento a partir do qual todo cara da rede é maior que 0. Se o L para onde a coisa converge é menor que 0, existe um momento a partir do qual tudo é menor que 0. Se você pensar nisso como sequência, L, vou deixar o Lzão L aqui. Aí eu vou fazer uma sequência, vou fazer uma função que, sei lá, nesse ponto P, o limite da função é L. Tá? Então, a função ela pode começar aqui, ser meio preguiçosa, meio encher o saco. Mas se o limite em P é L, significa que não tem jeito, aproximando aqui, em algum momento ela vai ter que vir para cá. Não sei o que acontece exatamente no ponto, mas depois ela até vai para lá, não importa. Mas percebam, ela estava assumindo valores negativos. Positivo, negativo, mas a partir de um certo momento,
Todos positivos, porque o L era positivo. Ele tinha essa distânciazinha aqui. Ó. Eu consegui fazer isso. Se eu faço esse desenho espelhado, se eu faço indo para um L aqui embaixo, negativo, mesmo tipo de coisa acontece. Vai ter um momento a partir do qual todo mundo é negativo. É essencialmente isso que esse corolário diz. E esse corolário é essencialmente o teorema anterior, quando você para e observa o seguinte. Faz esse cara aqui ser zero, por exemplo. E faz aqui ser todo mundo zero. A sequência constante vai para zero, certo? Então, o que a gente quer é esse caso aqui, na verdade. Se o x é menor que o zero, existe um momento a partir do qual xd é menor que yd para todo mundo, mas o yd aqui eu peguei como sendo zero. Então, esse teorema prova esse corolário. A diferença é que aqui a gente está fazendo... Eu vou escrever isso direito, mas... Então, só a prova. Pro 1, no item 2 do teorema anterior, né? Faça yd igual a zero para todo d e y igual a zero. Então, você vai ter o seu limitezinho menor que aqui. Isso. É para o item 1 aqui. Então, faço xd igual a zero. Então, no item 1, quero mostrar que se o limite é positivo, então, a partir de um certo momento, todo mundo é positivo. Se em vez do yd... Chama esse cara de z. Zd, esse cara aqui de z. Chama xd igual a zero, x igual a zero. Agora a gente está com 0 menor que z. Verdade. Era L, desculpa. Aqui o ZD está convergindo para L. Perdão. Então, existe um momento a partir do qual todos os ZDs são maiores que os XDs, mas os XDs são zero. É isso que eu tenho aqui. Se você no item 2 você troca de posição, você faz no item 2 do teorema. Agora você faz o yd igual a zero para todo d. E o y igual a zero. Oi. Diga. Eu achei que quando tiver sempre um variador alguma coisa, a gente coloca aqui para outra coisa. Nem sempre eu preciso colocar. É que aqui está meio implícito que o desenho pertence ao conjunto desão. Tipo, a gente coloca mais para ter certeza que a pessoa que está lendo não vai esquecer. Mas a sua pergunta já mostra que eu não preciso, pelo menos para você, porque você já não tinha que ter um pertence aqui? Tem, tá, então já é sinal de que eu não preciso daquele pertence. Eu já internalizei que aquele desenho está em algum lugar. Mas você está certo. Se quisesse ser bem a rigor, teria que colocar onde o desenho está. Tudo bem, mas entenderam o resultado? Se vai para uma coisa maior que zero, eu consigo garantir que a partir de um certo momento tudo é maior que zero? Tá bom? Cuidado que... Vou colocar aqui observação. Cuidado para você não achar que vale o contrário. Tipo assim...
pode acontecer isso, ó. Eu vou colocar como sequência, que fica mais fácil de entender, mas é para qualquer rede isso poderia dar problema. Pode acontecer que dois limites sejam iguais. Pode acontecer. Lembra que, mas professor, se xn é menor ou igual que yn para todo n, você acabou de provar no item 1 ali que o limite do xn é menor ou igual que o limite do yn. Você acabou de provar. Menor ou igual. Eu não consigo te dar certeza de que ele tenha que ser estritamente menor. E tem um exemplo muito bobo que vocês vão falar, poxa, eu não acredito que eu fiquei olhando com cara feia para isso. Pega a sequência constante igual a zero. Essa sequência converge para onde? Para zero. Pega a sequência 1 sobre 2an. 1 sobre 2an vai para onde? Para zero. 1 sobre 2an é maior que zero para todo n. Então, cuidado que às vezes você acha que por ser igual aqui vai ter que ter alguma relação do xn com yn. Não, o que a gente consegue garantir é, se tem uma desigualdade entre os termos, no limite eu consigo garantir com menor ou igual, eu posso ganhar um igual. Infelizmente, o igual pode acontecer. E quando, por outro lado, eu sei que os limites são distintos, aí eu consigo separar a partir de um certo momento. Tudo bem? Tá legal, 11h40. Oi. Achei que você tinha falado alguma coisa. Antes de fazer o famoso teorema do sanduíche, eu vou só fazer um exemplo de uma coisinha bem legal, tá? Ele é mais útil do que a gente imagina. Mas o exemplo é um exemplinho bobo, que é esse aqui, ó. A gente vai pegar esse conjunto aqui, o conjunto de todos os números racionais, tais que ou o cara é negativo, ou ele ao quadrado é menor do que 2. Não sei se vocês lembram disso. Vamos mostrar que o supremo desse conjunto, se eu chamar de alfa, ele é tal que o alfa ao quadrado é 2. Não sei se vocês lembram que a gente estava falando de cortes, supremo, ínfimo, para mostrar que os racionais tinham um corte sem supremo racional. Eu fiz um truque de pegar aqui, se o supremo desse conjunto existir, ele tinha que satisfazer isso. E aí foi um armengue violento, eu peguei uma fração... eu peguei um truque do Rudin lá, que fazia uma fraçãozinha, um menos beta, dividido por alguma coisa, e aí quando um cara era maior, o outro era menor. Era um negócio assim, tirado do inferno, que o Rudin fez. Não, é do inferno. Rudin mal, Rudin malvado. Só que agora a gente consegue fazer isso de um jeito muito bobo. Muito bobo mesmo. Primeiro, alfa existe. Isso aqui é alfa, tá? Não é 2. Alfa existe, pois A, diferente de vazio, é limitado superiormente. Isso é igual a gente fez lá. Não tem mistério essa parte.
Agora, olha só que roubado. Se você pegar um N natural, o alfa está aqui, não sei quem ele é. Se eu diminuir 1 sobre 2an, ele fica menor que o alfa. Porque 1 sobre 2an é positivo. Tudo bem? Agora, se eu somar 1 sobre 2an, fica maior. Tudo bem? Agora, vamos lá. Eu acho esse negócio fantástico. Aqui eu estou falando que esse infeliz, ele é menor que o Supremo. E o Supremo é o menor, ele é o melhor limitante superior. Por ser o melhor, ele é o menor. É menor das cotas superiores. Porque, de novo, é aquela coisinha, se o seu conjunto está aqui, o Supremo, você quer que ele esteja aqui. Então, você quer que ele esteja por cima. Então, as outras coisas que estão por cima são limitantes superiores. Você quer que ele seja, então, o quê? Você quer que ele seja menor do que todos esses caras que vieram para trás. Então, como esse cara é menor que o menor, ele não pode ser limitante superior. Então, por conta disso, existe um xn que pertence a A, tal que alfa menos 1 sobre 2an é menor que o xn. Tudo bem? Agora, olha que roubo. Esse xn pertence aonde? Pertence ao A. Então, a gente, como a gente pode pegar esse N tal que isso aqui é positivo? Eu posso fazer isso dessa forma porque a gente pode mostrar que esse alfa é pelo menos 1. Porque o 1 pertence a isso aqui. E como eu estou pegando o supremo de A, esse cara vai ter que ser maior que 1, pelo menos. Tá. Eu quero só afirmar que o alfa... Eu quero assumir... Você conhece essa sigla, SPG? Sem perda de generalidade? Sem perda de generalidade, alfa é maior ou igual que 1. Por quê? O 1 pertence ao conjunto A. O 1 é um número racional? É. Ele ou é menor do que 0 ou o quadrado dele é menor que 2? Uma dessas duas coisas acontece? Sim. Então 1 está aqui dentro e o supremo é um limitante superior do A. Então, em particular, o 1 tem que ser menor ou igual que o alfa. Tudo bem? Porque agora, se eu pegar um n tal que alfa menos 1 sobre 2n é maior que 0, porque qual que é o meu problema? Vai que o 0 está aqui e o alfa está muito perto do 0. Aí, às vezes, podia ser que quando eu fizesse alfa menos 1, 2an, dependendo do n, podia ser que caísse para cá. Eu só quero garantir que é positivo, tudo bem? Porque agora, esse xn tem que ser uma coisa positiva que está no A. Para uma coisa positiva estar no A, tem que acontecer isso. Então, ó, alfa menos 1 sobre 2an ao quadrado é menor que xn ao quadrado, que é menor que 2. Tudo bem? Agora, esse rapaz, ele é maior que o maior limitante superior. Que o menor limitante superior. Desculpa. Não, então, o que eu quero dizer com isso é que ele não pode pertencer ao A. Se ele pertencesse ao A, ele seria alguém que o Supremo não suprema. O Supremo não ia estar em cima dele. O Supremo tem que ser limitante superior de todo mundo que está no A. Então, como esse cara é maior, isso aqui não pode acontecer, certo?
Só que então, se a gente faz... Se ele é positivo e ele não está aqui, é porque se você fizer alfa mais 1 sobre 2an ao quadrado, isso aqui tem que ser maior ou igual que 2. Tudo bem? Porque ele não está no A. Para ele estar no A tinha que ser menor. Acabou. Ó. Temos, então, que limite de alfa. Ó, vou fazer assim primeiro. Alfa menos 1 sobre 2an ao quadrado é menor ou igual que 2. E isso aqui é menor ou igual que o limite de... Opa, isso aqui é menor ou igual que alfa mais 1 sobre 2an ao quadrado. Se eu passar o limite disso vai ser menor ou igual que isso. Isso vai ser menor ou igual que o limite, e vou ficar com isso aqui. Limite de alfa menos 1 sobre 2an ao quadrado menor ou igual que 2, menor ou igual que o limite de alfa mais 1 sobre 2an ao quadrado. Só que isso aqui, por propriedade operatória de limite, isso é limite de alfa menos 1 sobre 2an ao quadrado. Tudo bem? Limite de alfa menos 1 sobre 2an, quando n vai para infinito, isso aqui vai para zero. Alfa é constante, isso aqui fica alfa ao quadrado. É menor ou igual que 2. Mas isso, por outro lado, é menor ou igual que alfa ao quadrado. Pelo mesmo raciocínio. Quando você calcula esse limite aqui, vai ser alfa mais limite de 1 sobre 2an. Limite de 1 sobre 2an é zero. Vai ficar alfa mais zero, isso tudo ao quadrado. Alfa ao quadrado. Então, a gente mostrou que o alfa ao quadrado é menor ou igual que o 2 e que o 2 é menor ou igual que o alfa ao quadrado. Portanto, isso. E isso é muito mais fácil do que aquele truque do Rudin, tipo, aquele truque do... Hã? Não, porque veja... O limite disso ali vai para alfa, porque aquilo ali vai ter para zero. Agora você está dizendo para alfa, zero, menos zero, mais zero, zero. Exato. Aí, sei lá, isso parece meio roubado, né? Mas é justamente porque a gente consegue garantir que isso aqui vale para todo n tal que isso aqui acontece. A gente consegue. O truque a grande sacada foi encontrar um carinha tal que isso acontecia para que eu conseguisse fazer isso. Tá? Mas só um exemplozinho bobo. Agora, para fechar a aula... sanduíche e confronto. Sanduíche e confronto. Eu tô pensando como que vai chegar no frango. Eu também ouvi com frango. Sanduíche com frango agora. Sanduíche com frango, que coisa. Tá.
Tchau. Então, eu tenho 3 redes. Uma converge para L, outra converge para o mesmo L. E esse L pode ser qualquer coisa na reta estendida. Se existir se existe um índice D, tal que para todo Dzinho melhor que esse Dzão, você consegue sanduichar os termos dessa forma, então esse aqui vai para L. E o desenho é bem bonito, esse desenho é legal de fazer com função. Você tem aqui, por exemplo, isso aqui. Não, esse desenho vai ficar ruim. Tá, boa, eu vou deixar esse aqui para ser o meu YD. Aí eu tenho um negocinho vindo por cima. Se acontece maior da primeira pessoa. Como assim? Se o bicho merece alguma coisa, então aquele bicho vai acontecer também. É isso. Então, se pro maior vai acontecer, então pro menor vai acontecer. Mas aí que tá, a gente não tem, o sanduíche precisa de 2 fatias. Precisa de uma fatia de pão em cima, uma fatia de pão embaixo e o recheio no meio. O que o teorema diz é que se eu sei que o de cima converge para um ponto L, eu sei que o de baixo, o azulzinho, converge para o mesmo ponto L, e existe um momento a partir do qual a coisa está sanduichada, porque poderia ser que daqui para frente se entrelaçassem de outras formas. Mas se num certo momento eu consigo esse comportamento, esse daqui vai empurrar o pretinho para baixo, esse aqui vai empurrar o pretinho para cima, e aí meio que um empurrando o outro pro sanduichou e foi pro coisa. Hã? Ah, tá. É aquela música muito antiga, Dança do Machixe. Uma função no meio e outras 2 funções fazendo sanduíche. Tinha uma música assim, né? Horrível, mas enfim. O fluxo do pensamento é mais forte do que o meu bom senso. A prova é aquela coisa do raciocínio de análise. Que, inclusive, isso é uma coisa que eu percebi que, às vezes, a pessoa que tem um raciocínio mais ou de geometria ou de álgebra, ela acaba se perdendo quando vai fazer análise. Que é aquela coisa. Você quer provar um negócio, principalmente quando é mais elementar. Saio da hipótese e chego na tese. O que você faz? Você pega a hipótese e martela ela. Martela. E em algum momento, magicamente, a tese aparece. Tá aqui. Em análise, é aquela coisa de que às vezes você esquece um pouco a hipótese e olha para a sua tese. O que eu tenho aqui? Eu tenho que mostrar isso. E aí você olha para a sua hipótese para ver como que você vai usar. Você faz meio que de trás para frente. Então, o que você quer mostrar aqui? Prova. A gente quer mostrar que a rede Y converge para o L. Então, para isso, a gente precisa que para um intervalo aberto,
tal que o L pertence a esse intervalo, a gente quer encontrar um momento a partir do qual todos esses caras estão lá. É o que a gente quer. Mas veja, a gente sabe que existe um momento a partir do qual os carinhas de baixo vão estar nesse intervalo, porque o XD converge para o L. A gente sabe que vai existir um outro momento tal que, a partir desse momento, as coisas de cima estão no mesmo intervalo. E você sabe que, por fim, por hipótese, você está supondo que existe um momento a partir do qual, esse aqui é a hipótese, existe um momento a partir do qual, se todo mundo é melhor que aquilo, então vale isso. Mas aí, olha só, se você tiver uma coisa que é simultaneamente melhor que essas três, por ser melhor que isso, você vai ter isso acontecendo. Por ser melhor que isso, você vai ter isso acontecendo. Por ser melhor que isso aqui também vai acontecer. Isso. Essa é a graça do conjunto dirigido. Então, se eu tenho uma coisa que é melhor que essas três, é melhor. Aí depende do... se você está em função, melhor é menor. Se você está em sequência, melhor é maior. Depende do contexto. Por isso que eu falo melhor, que aí fica a critério de vocês. Quando você está explicando sobre limites, Muda. Era um grande, assim, sim. Mas aí veja, se eu pegar um D', que é simultaneamente melhor que todos esses, D0, D1 e D2, e você pegar um Dzinho que é melhor que esse cara, essas três coisas vão acontecer, só que isso vai pertencer a um intervalo, e isso vai pertencer ao mesmo intervalo, e esse cara está no meio. O que eu queria? Eu queria que esse cara estivesse no intervalo. Acabou. Então, a gente vai ter XD menor ou igual que YD menor ou igual que ZD, com XD, ZD pertencente ao intervalo. Portanto, YD pertence ao intervalo. E aí foi. E aí só enunciar, eu não vou provar não. A prova é análoga nessas coisas. Tá no texto, vocês podem olhar. Eu falei errado. Aí ele escreveu o negócio ali, aí ele falou assim, porque aí eu fiz simplesmente vocês errarem. Era 5 menor que 7, né? Uma coisa assim. Pô, eu esqueço. Só esse corolário. Esse é o corolário mais útil do sanduíche, na verdade, que é o confronto. Ele é bem parecido. É muito parecido, só que ele... O confronto, ele é assim, ó. Ele não precisa supor que os dois limites existem. Seja XD com D aqui e YD redes. Tais que YD converge para 0. E aí aqui, deixa eu só ver se eu enunciei do jeito geral. Tá. Isso aqui acontece e existe um D pertencente à adesão, tal que isso aqui é limitado.
Então, limite de xd vezes yD é zero. Esse é mais sutil, porque o que acontece? Nesse... só fazer um desenho aqui, um exemplo. Pega essa sequência aqui, xn igual a menos 1 a n. Essa sequência não converge, mas ela é limitada. A imagem dela é sempre ou 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Tá. Agora pega como yn, pega a sequência um sobre 2an, que o n era para estar aqui. Essa aqui vai para zero. Então, se eu desenho a 1 sobre 2an, ela vai fazer isso aqui. Começa em 1, depois ela vai ficando cada vez menor. 1 para 0. Se eu faço essa sequência multiplicada por menos 1 elevado a n, ela vai ficar oscilando. Ela vai vir aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Ela vai dando umas osciladinhas, mas ainda funciona. O que esse negócio fala é que eu consigo, em algum sentido, sanduichar essa coisa alternada por uma coisa que vai para zero por cima e por uma outra que vai para zero por baixo. O truque é meio esse. Tipo, se você faz com função, seno... Acho que esse aqui é um exemplo famoso, né? A função seno de x. A função seno de x, ela seno de 0 a 0. Ela faz isso aqui. E aí você faz o seno de x sobre x. É esse. Isso daí, né? Vai ser um limite fundamental. Não, esse aqui é outra coisa. Eu misturei. Isso aqui usa uma variação desse negócio. Mas, essencialmente, o que eu queria falar é mais ou menos o desenho assim, ó. Você tem uma coisa que está indo para zero, e aí você multiplica por uma outra coisa que é limitada, em algum sentido você consegue garantir que ela ainda vai estar amassadinha aqui. Mas o truque é você olhar que pega um m maior que zero, tal que essa coisa aqui acontece. Você sabe disso aqui porque você está supondo que esse conjunto é limitado. E aí você fica com isso. Note que menos m vezes xd é menor ou igual que isso aqui. Você consegue fazer a coisa ficar desse jeito. Você consegue sanduichar o produto entre isso e isso. Só que aí quando você faz o índice correr solto, esse aqui vai ter que ir para zero, esse aqui vai ter que ir para zero, então esse aqui vai para zero pelo teorema do sanduíche. Essencialmente isso. Tem no texto arrumadinho, tá? Mas aí...
A gente vai ver como aplica essas coisas em exercícios, tranquilo. Mas o importante é que a gente fechou essa parte da matéria. Podemos usar agora esses teoremas de confronto, de monotonicidade, regra operatória, e a gente pode seguir adiante. Então, quarta-feira, a gente vai ver sequência de Cauchy. É mais legal do que parece. E nos encaminhamos a passos devagares para continuidade. Mas eu estou com quase certeza que continuidade vai ficar para a última parte. Vamos ver. Por hoje é isso. Valeu. 12:11. Tá, já foi pior.